Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada da atriz Mara Manzan no plano espiritual. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Gostaria de relatar minha história. Eu sou uma suicida diante da doutrina espírita, pois o que me levou ao desencarne foi o tabagismo. Eu era viciada em cigarros e chegava a fumar 2 carteiras por dia. Aos poucos, comecei a sentir os efeitos desse vício em minha saúde: falta de ar, cansaço, tosse, ansiedade constante. Eu não tinha mais qualidade de vida. Não conseguia me concentrar em gravar as novelas e séries e tinha dificuldade em decorar falas. Além disso, eu sabia que o cheiro do cigarro me seguia a todo momento. Por isso, gostaria de fazer um apelo a todos. Se vocês puderem, parem de fumar e busquem a reforma íntima. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Apesar de ter passado por todos esses problemas, não estou aqui para contar uma história triste sobre mim e nem quero que tenham pena do que eu mesma fiz a mim. Tudo foi minha culpa e eu reconheço. Sofri na carne com a doença que me levou à morte. Sofri no espírito quando cheguei aqui. Mas quero deixar uma mensagem de esperança para aqueles que ainda estão na Terra. É possível mudar? É possível buscar ajuda e superar qualquer vício? A vida é um presente e devemos valorizá-la ao máximo. A sensação de deixar para trás as pessoas que amamos é algo difícil de descrever em palavras. Quando eu finalmente desencarnei, senti uma aura negra me envolvendo e um forte cheiro de enxofre me angustiou ainda mais. Sabia que estava morrendo e que não havia nada que pudesse ser feito. Tudo ficou claro para mim que não era um bom sinal. Nunca esperei ir para o céu, mas nunca pensei em como seria o inferno. Quando me desliguei completamente do meu corpo, pude ter a noção exata do plano espiritual, mas infelizmente pude ver apenas a parte negativa que existe nesse plano. Aquele momento foi aterrorizante. Eu não via ninguém, mas ainda estava no mesmo lugar. Eu andava e ninguém aparecia. Pensei que um anjo ou até mesmo um demônio viria me buscar. Mas por mais que tivesse ouvido histórias religiosas, nunca soube qual era a verdadeira. Caminhava sem rumo e nada aparecia diante de mim. Via as pessoas encarnadas, mas não podia tocá-las. Foi então que descobri que as pessoas que estavam fumando eu podia encostar nelas e absorver um pouco daquela fumaça através da energia delas. Eu sentia algo inexplicável. Era algo muito louco. Acabei de morrer por fumar e estava fumando através de outra pessoa. Enquanto fazia isso, estava ficando mais calma, mas aquilo se tornou uma obsessão. Quando eu ficava sem absorver as energias, voltava aquela angústia e raiva do desencarne e tantas outras coisas. Continuei andando e encostando nas pessoas e percebi que era possível fazer isso com qualquer coisa: cigarros, bebidas e até mesmo sentir o prazer do sexo. Em alguns momentos, pensei que aquilo não era ruim, pois não haveria uma segunda morte para mim. Eu pensava que tudo o que fizesse não iria piorar minha condição. Era triste não ter conhecimento algum sobre a doutrina espírita. Era uma loucura imaginar que nada teria consequências e que poderia fazer qualquer coisa sem ser responsabilizada. Grande engano. O vício era dezenas de vezes maior e ficar sem absorver as energias já me deixava com ódio e raiva. Aquilo estava alimentando uma loucura em mim. Era uma situação estranha. Como assim? Estava morta e estava enlouquecendo. O que vocês não sabem é que nossa consciência e vontades ainda nos seguem para esse lado. Por isso,
É tão importante a reforma íntima aqui na Terra. Doutrinar a si mesmos para, quando chegarem aqui, não sentirem seus desejos falando mais alto. Com todo o meu vício e obsessão, eu sabia que precisava encontrar ajuda. Foi assim que procurei uma amiga que ainda estava encarnada, mesmo sabendo que ela também era fumante. Mas o que eu realmente queria não era absorver suas energias, mas sim o fato de ela ser espírita e estar em processo de reforma íntima, o que significava que logo ela conseguiria se livrar do vício. Eu precisava acompanhá-la para conseguir entrar no centro espírita que ela frequentava, mas infelizmente, meu vício era tão forte que, sem querer, eu absorvia suas energias. Minha amiga começou a enfraquecer e ficar com sono, e meu mau humor acabava afetando-a e a todos ao seu redor. Mesmo assim, eu não podia desistir de entrar no centro e buscar ajuda antes que algo ainda pior acontecesse comigo. Mas, com o passar do tempo, eu já havia perdido completamente a noção do tempo. Eu estava tão absorta em minha própria loucura que nem ouvia minha amiga dizer que não iria ao centro. Minha obsessão estava afetando não só a mim, mas principalmente minha amiga. Até que um dia, o namorado dela ligou e perguntou por que ela não ia mais ao centro. Infelizmente, minha loucura havia passado para ela, desmotivando-a a continuar em seu processo de reforma íntima. Eu me sentia cada vez mais culpada por estar prejudicando a minha amiga e as pessoas ao meu redor, mas não conseguia me livrar do vício e da obsessão que me consumiam. O namorado da minha amiga conseguiu convencê-la a ir ao centro naquele mesmo dia. Quando ele chegou na casa dela, eu percebi a presença de outro espírito. Pela primeira vez desde o meu desencarne, ele olhou para mim e sorriu, dizendo: "Vejo que você precisa muito de ajuda. Quer ser ajudada?" Eu comecei a chorar e disse que sim, que não aguentava mais aquela condição. Ele me abraçou e eu acabei adormecendo. Quando acordei, estávamos no centro. Eu estava cercada por outros espíritos, assim como encarnados. Muitos deles estavam chorando e com roupas rasgadas, cada um vivendo seu próprio drama. Eu não sabia quem eram eles, apenas conhecia minha própria situação. Perguntei ao espírito que estava comigo por que não tinha visto nenhum outro espírito antes. Ele me explicou que cada um está em um estado de consciência diferente após o desencarne, e que os socorristas, como ele e outros, são os únicos que podem ser vistos por todos os estados de consciência. Naquela reunião, percebi que muitas das pessoas estavam ali buscando ajuda, assim como eu. Eu vi que havia espíritos que precisavam de socorro e outros que estavam ali para ajudar. Foi uma experiência intensa e emocionante, e eu sabia que estava no lugar certo para encontrar a ajuda que tanto precisava. Com uma sensação estranha no peito, fui levada para outra sala pelos espíritos socorristas que me acompanhavam. Lá, encontrei um senhor encarnado que parecia estar esperando por mim. Ele estava acompanhado por outros encarnados que eu nunca havia visto antes. Com muita gentileza, ele me pediu que me deitasse em uma maca que estava ali. Foi nesse momento que tudo se tornou ainda mais surreal. As mãos de todos os presentes começaram a brilhar com uma luz que eu nunca tinha visto antes. Uma oração a Jesus foi iniciada pedindo por misericórdia e intervenção divina. Em meu caso, senti as mãos dele se aproximando de mim, e a sensação de calor que emanava delas me envolveu por completo. Era como se eu estivesse deitada em uma cama, debaixo de um cobertor quentinho em uma noite fria. Aquilo me acalmou, e de repente apaguei ou adormeci. Quando acordei, não estava mais na mesma sala. Eu estava em outro prédio rodeada por pessoas diferentes. Foi ali que meu processo de cura e evolução começou. Naquele momento,
Entendi que só estava ali por causa da misericórdia de Deus e da intervenção dos espíritos. Pois, segundo eles, eu deveria estar no umbral por tudo o que havia feito. Fiquei assustada, sem saber o que era umbral, mas a forma como eles falavam indicava que não era algo bom. Passaram-se alguns anos desde que fui socorrida pelos espíritos, e minha vida mudou completamente. Aprendi muito, evoluí como pessoa e espírito. Durante esse tempo, pedi ao meu mentor espiritual que me permitisse ser uma socorrista como eles, mas no plano físico. Ele concordou, mas me alertou que eu teria que estudar muito para isso. E é exatamente o que tenho feito desde então, me dedicando aos estudos e aprendizados. Com o tempo, comecei a acompanhar os socorristas em alguns lugares no plano físico e sinto uma grande satisfação em ajudar aqueles que passam por dificuldades, como eu já passei. Meu objetivo é poder ajudar as pessoas que sofrem e sofreram como eu sofri, dando-lhes amor e carinho e contribuindo para sua cura. Ainda sou apenas uma auxiliar, mas cumpro minha missão com muito amor e dedicação. Tento sempre retribuir a misericórdia que o Mestre Jesus teve por mim e espero um dia poder fazer tudo sozinha. Hoje passei para cumprir parte da minha missão, ajudando vocês a largarem os vícios e a encontrarem um caminho melhor. E não se esqueçam, clamem a Jesus, pois Ele ouve a prece de todos nós. Que Deus abençoe a todos. E agora preciso ir, pois minha missão continua. Mara Manzan. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.